Os heróis da Bíblia. Muito antes do Senhor Jesus nascer, já havia muitos homens de fé que confiaram no Senhor Jesus, como Abel, Enoque, Noé. Eram todos homens de fé, homens de Deus, que creram na promessa da vinda, do nascimento do Senhor Jesus aqui nesse mundo. Eram homens de fé. Hebreus 11 fala da fé desses homens. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se vê. A fé é um dom de Deus, e a fé também não vem por acaso, não é sorte. A pessoa não tem fé por sorte. Aquele ali nasceu para ter fé, o de lá não. O de lá sim, o de lá não. Não é assim. A fé vem pelo ouvir, dedicação, estudo, perseverança, ouvir as histórias da Bíblia, ouvir os contos dos homens de Deus que viveram antes da gente. E pela fé, pelo ouvir a palavra de Deus, a fé vai aumentando. As pessoas que dedicam mais, estudam mais, trabalham mais na obra do Senhor, têm mais experiência com Deus, é claro que a fé desses homens cresce e elas dão frutos, e o mundo vê os frutos. Então, pela fé, Abel ofereceu mais excelente sacrifício do que Caim. Todos os dois ouviram a mensagem da lei cerimoniais que eles tinham que fazer, do pecado que os pais cometeram, e que simbolizava aquele sacrifício, aqueles cordeiros. Mas Abel era uma pessoa fiel, ele acreditava, ele dedicava mais, ele abriu o coração para o Espírito de Deus, e ele foi fiel, embora eles mataram ele, mas ele continua ainda. O sangue de Abel ainda fala até hoje, né, por meio das profecias da Bíblia. Lá em Hebreus 11:5 fala também de Enoque, um homem que viveu nos tempos difíceis, como nós vivemos hoje, uns tempos difíceis antes de diluviano, quando o mundo estava igual está hoje, cheio de violência, cheio de desobedientes, mas Enoque era um homem que comungava com Deus. Todos os dias, Enoque era dedicado, e a fé de Enoque cresceu pelo exercício da fé, não por Deus escolher ele mais do que os outros, mas porque ele exercitou a fé e ele se tornou um homem de Deus. Lá em Hebreus 11:6 diz também: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. As pessoas que não confiam em Deus, não têm fé, não agrada, é impossível. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é o galardoador daqueles que o buscam. Muitas pessoas pensam que é sorte, mas não é sorte ter fé. Lá em Romanos 10:17 diz assim: a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Esses homens que ouviram a pregação, que dedicava a vida, eles exercitavam a fé. Porque a fé é sobre exercício, exercitar. Como a gente exercita para nadar, como a gente vê esses lutadores, né? Eles exercitam ali aquelas técnicas. Os músicos exercitam também, né? Para aprender a tocar os seus instrumentos. Exercícios. Quanto mais um músico estuda aqueles instrumentos, estuda as músicas, mais eles tocam melhor e mais eles confiam no seu trabalho. Isso faz deles um grande. Agora, aquele que tem um instrumento, mas não pega, passa dias sem usar, eles não crescem, esquecem, desanimam e não prossegue. Assim também é nas obras espirituais.
aqueles que dedicam mais tempo ao Senhor, né? Tem pessoas que dedicam mais correr atrás de ganhar dinheiro, que também não é pecado, mas prioriza essas coisas, aí já é pecado, né? Busca o mundo em primeiro lugar e Deus em segundo, aí já dificulta. Tudo na vida se adquire com trabalho e perseverança. Por isso que os heróis da fé eram homens de Deus que passavam dia, noites nos estudos da palavra de Deus, né? Quando vê um grande profissional, um grande empresário, um bom médico, um bom advogado, pode saber, ele dedicou muito tempo naquilo ali. Enquanto as outras pessoas estavam dormindo, divertindo, ele estava ali em cima nos estudos ali. E também pondo em prática, né, seus trabalhos. Aí crescia, realmente. Noé foi um homem que pregou 120 anos. Um grande homem de Deus, considerado o pregador da justiça, o pregoeiro da justiça. Ele pregou 120 anos. Nesses 120 anos, quando a arca estava prontinha, a ponto de entrar gente, só entrou 3 filhos dele, 3 noras, e a mulher dele e ele. 8 pessoas. E mesmo assim os filhos não eram convertidos. Eles só salvaram do dilúvio. Só das águas do dilúvio. Se eles salvaram para ir para as mansões eternas, isso é algo depois. Mas ali, naquele momento, eles foram salvos só das águas do dilúvio. Para salvar para ir para o céu é muito mais difícil. Para salvar para ir para o céu é muito mais difícil. 2 Pedro 2,5 diz: não poupou o mundo antediluviano, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo ímpios. Aquele mundo de ímpios, veio o dilúvio. Assim como foi nos dias de Noé, assim também será a vida do Filho do Homem. A família de Noé só foram salvas das águas, né? Tão certo como eu vivo, diz o Senhor, que ainda que Noé tivesse hoje na terra, ele só salvaria pela graça de Cristo, só ele poderia salvar. Ele não poderia salvar mais ninguém. Pelos méritos de Jesus, Noé, só poderia salvar ele. Porque lá para ir para o céu, cada um é julgado segundo as suas obras. Os méritos de um não valem para o outro. Já nas águas do dilúvio valeu, porque Noé chamou isso para entrar na arca e eles foram salvos da água. Mas para morar com Deus nas mansões eternas, só vai quem for julgado um por um. Cada um vai ser julgado como se fosse a única pessoa que estivesse na terra. Por isso que a salvação é individual. E os heróis da Bíblia nos servem de exemplo.